E esse boato de que Di Maria foi sondado pelo Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece mais esse tema. Fala também sobre Igor Gomes, agora sim de forma oficial, novo reforço do Atlético Mineiro. Informação que você soube primeiro através desse aqui por meio das redes sociais. Para completar, te conto uma informação exclusiva que envolve Corinthians, Raul Gustavo e Bahia. Tem também Cristiano Ronaldo deixando claro, afirmando de forma pública, que recebeu proposta de um clube brasileiro. Falo ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, a apresentação de Vitor Pereira marcada pela polêmica envolvendo o Corinthians, um pacotão de reforços pretendido pelo Inter e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há bastante tempo e com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa quarta-feira tem muito jogo para você apostar na Copa São Paulo de Juniores. Serão 20 partidas. Tem, por exemplo, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Ituano, Bahia, Santa Cruz, Santos, Ceará, América, Fortaleza, Atlético Goianiense, entre outros times com as mais variadas cotações. Para começar a participar na Aposta Ganha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, faça seu cadastro, o valor de qualquer depósito e comece a apostar. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Pelé, o rei do futebol, o maior brasileiro de todos os tempos, foi enterrado no início da tarde dessa terça-feira em Santos, depois de um velório que contou com a presença de mais de 50 mil pessoas. O corpo dele havia sido levado à Vila Belmiro e muita gente de todo o país foi se despedir do rei do futebol. Quero falar sobre o Flamengo, que anunciou nas redes sociais a chegada de Gerson, negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a títulos conquistados pelo Flamengo durante o período de 5 anos. Basta que o Flamengo ganhe 2 títulos, da Copa do Brasil, do Brasileiro ou da Libertadores, para que esse prêmio tenha de ser pago ao Olympique de Marselha. Bora contar também sobre Nátio Fernandes, que foi apresentado como novo camisa 10 do River Plate, ex-jogador do Galo, que admitiu em entrevista que a adaptação ao futebol brasileiro ficou mais complicada pela sequência de jogos e viagens extremamente longas. Quero falar ainda sobre Carlos Sanches, o meio atacante do Peixe, que está bem perto de rescindir o contrato com o Santos para ser anunciado como novo reforço do Penharol, 38 anos de idade, o vínculo com o Peixe somente até metade do ano, tudo praticamente encaminhado e esse anúncio vai acontecer nas próximas horas. Para fechar o giro de notícias, contar aqui Luca Orelhano, atacante ponta direita, de 22 anos de idade, que está sendo comprado pelo Vasco, já está no Rio de Janeiro, sendo submetido a exames médicos para assinar contrato. Vasco vai desembolsar 4 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir mais 25%, vai precisar bancar mais 2 milhões de dólares. E a saideira, a Portuguesa anunciou a contratação de Pedro Bortoluso. Centroavante revelado nas categorias de base do São Paulo, não teve oportunidade no time principal e vem credenciado por uma boa temporada em Singapura. Singapura. 22 gols e 26 partidas na última temporada. Que ele tenha muita sorte e faça vários gols pela Portuguesa. Vai substituir Caio Manche, hein? Que emoção. Bora começar o vídeo para falar sobre o Internacional, que está tentando a contratação de 2 jogadores estrangeiros extremamente importantes. O primeiro deles, Cuellar, volante de 30 anos de idade, colombiano, com uma ótima passagem pelo Flamengo. Já esteve em pauta, por exemplo, no Vasco recentemente. O grande problema é que o Cuellar tem contrato com o Al Hilal até junho de 2024. Nesse momento, o time saudita está impedido de contratar jogadores a um transfer ban que o impede de registrar novos jogadores. Diante desse cenário, o Al Hilal tem restringido a saída dos atletas que lá estão, mesmo caso do Michael. Outro alvo do Internacional é o Quinteiro, Juan Quinteiro, colombiano, 29 anos de idade, ex-River Plate, está livre no mercado. Quinteiro, que também tem conversas com o Flamengo, foi sugerido ao Internacional, o nome agradou, e Mano Menezes e companhia tentam chegar a um consenso no que diz respeito à parte financeira. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Vitor Pereira, apresentado nessa terça-feira como novo técnico do Flamengo. E a entrevista foi aberta por uma pergunta da Flá TV para que ele pudesse explicar sobre a história da saída do Corinthians. O VP disse o seguinte, abre aspas: "Sempre disse que a minha saída do Corinthians foi pela minha família, não houve mentira. Depois é que surge o Flamengo. Nunca tinha pensado em ficar no Brasil, mas pensei pela oferta profissional. É de uma dimensão enorme.
Não há técnico no mundo que não pense nisso. O tempo passou, as perguntas foram sendo feitas até que uma repórter da Band, a Thalita Tavares, insistiu e voltou no assunto da pergunta do Corinthians, sobre a sogra, essa questão toda. O departamento de comunicação do Flamengo impediu que a resposta fosse feita e deu continuidade à entrevista coletiva, ignorando a pergunta feita pela Thalita. A afirmação do assessor de imprensa do Fla é de que o Vitor Pereira estava lá para falar do Flamengo e não sobre o Corinthians, algo que gerou nas redes sociais, especialmente de corintianos, enorme revolta, algo natural também, né? Era de se imaginar que seria assim. Bora falar sobre Cristiano Ronaldo, apresentado de forma oficial como novo reforço do Al Nassr, onde vai ganhar 91 milhões de reais por mês. Mas esse número, que é chocante, nem é o mais alarmante. Grande novidade da terça-feira diz respeito ao fato de o CR7 ter afirmado que foi procurado por um clube brasileiro nos últimos dias. A frase é a seguinte: estou aqui na Arábia Saudita não somente por causa do futebol, vim para mudar as mentalidades das novas gerações. Tinha outras propostas de Portugal, Austrália, Estados Unidos e também do Brasil. Confesso que estou muito curioso para descobrir qual o clube brasileiro que procurou os representantes do CR7 na tentativa de repatriá-lo. Tenho alguma suspeita, quem sabe até o programa do Nicola, que começa às 7 da noite, já não traga alguma revelação. E você, imagina quem pode ter procurado o CR7 só para completar esse salário de 91 milhões de reais por mês? A que terá o Cristiano Ronaldo faz dele dono de longe do maior salário da história do futebol. Só para trazer para a nossa realidade, o jogador mais bem pago do Brasil hoje é o Dudu, que ganha no Palmeiras 2 milhões e 100 mil por mês. Se você multiplicar a temporada inteira do Dudu, incluindo o 13º, ele tem um salário de mais ou menos 27 milhões de reais, ou seja, o Dudu em um ano inteiro não vai ganhar 1/3 do que ganhará o Cristiano Ronaldo somente em um mês. Não tinha a menor possibilidade de os brasileiros concorrerem nessa tratativa. Bora com notícia exclusiva, contei para vocês no início da tarde dessa terça-feira, de forma absolutamente exclusiva, que Igor Gomes é novo reforço do Atlético Mineiro. São Paulo e Galo haviam fechado na manhã dessa terça-feira a transferência do jogador em definitivo. O Igor já tinha um pré-contrato assinado com o Galo. Restava, porém, uma solução para a antecipação do vínculo. O contrato dele com o São Paulo só se encerrava em 31 de março, o que faria com que ele só pudesse se apresentar em abril. O Atlético concordou em deixar 10% do valor de uma venda futura ao São Paulo, caso negocie o Igor Gomes. O contrato será assinado logo após a realização de exames médicos. O Igor vai assinar um contrato de 4 temporadas, é mais um jogador que chega livre ao Atlético. Quando eu falo livre, é livre do pagamento de direitos econômicos, algo que aconteceu recentemente com vários outros jogadores, o Ademir, o Paulinho, o Hulk, entre outros. Só para completar, queria acrescentar que as negociações entre São Paulo e Atlético Mineiro por Patrick foram retomadas nas últimas horas e deve acabar dando certo. Patrick quer muito se mudar para o Atlético, o Rogério Ceni não conta mais com o jogador. São Paulo aqui está pedindo uma quantia um pouquinho maior. Como a diferença é muito pequena, a tendência é que exista acerto entre as partes. Para arrematar sobre esse assunto, São Paulo perde mais um jogador praticamente não, de graça, né? 2 jogadores muito jovens, revelados em Cotia e de muito valor, acabaram indo embora sem render quantia. O Igor Gomes vai para o Galo, deixando 10% do valor de uma venda futura, e o Luizão foi para o West Ham, deixando 15% do valor de uma venda futura. Bora com mais uma informação exclusiva. Raul Gustavo vai jogar no Bahia, não por empréstimo, mas em definitivo. Uma fonte minha do Corinthians assegurou que o acordo com o Bahia e o Grupo City prevê a seguinte condição: a compra do atleta por 3 milhões de euros, que hoje equivalem a quase 17 milhões e 300 mil reais. O Bahia e o Grupo City pagam metade agora em janeiro e a outra metade na metade do ano, a partir de julho. Foi essa a condição que o Corinthians impôs para que desistisse de um acordo já avançado, para que o Raul Gustavo virasse jogador do Cruzeiro e se tornasse atleta do Bahia. Jogador que foi titular durante boa parte da temporada passada, muito bem avaliado pelo Grupo City. Timão ainda mantém um percentual de uma venda futura. Antes do acordo com o Bahia, o Corinthians era dono de 90% dos direitos econômicos, 10% pertenciam ao atleta e à sua família. A pessoa que me deu os detalhes da negociação disse que Bahia e Grupo City ainda conversavam com o Corinthians sobre qual percentual o Timão manteria, se 10% ou 20% do valor de uma venda futura, mas já estava combinado que o Corinthians teria direito a um pequeno percentual, imaginando que o Raul possa se valorizar no Bahia para ser negociado futuramente para um clube do exterior.
É legal também contar que, embora o Raul Gustavo não tenha sido anunciado ainda, isso vai acontecer nos próximos dias, com direito a bastante moral. Jogador que chega com cartaz no futebol baiano. Embora no Corinthians não fosse muito bem avaliado pelo novo técnico, Fernando Lázaro, assim como o Silvinho entende que o Raul Gustavo não acrescentaria tanto. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Nessa terça-feira, nas redes sociais, surgiu o assunto de que Di Maria pode pintar no Palmeiras. O primeiro a falar sobre esse tema foi um perfil que depois a gente foi descobrir que era fake. E o Sandro Barbosa, jornalista da Bandeirantes, palmeirense declarado, acabou entrando nessa onda para escrever o seguinte, abre aspas, o que eu sei sobre o Di Maria no Palmeiras. Apenas sondagens e o departamento médico, ao ser questionado, disse que só daria a palavra final após fazer exames no atleta, fecha aspas. Você sabe que o Di Maria, 34 anos de idade, vive os últimos meses do contrato com a Juventus da Itália. A possibilidade dele permanecer lá na Itália, na Juventus, é pequena. Não vive uma fase muito boa, desde que chegou ao clube, só 10 partidas, um único gol e 4 assistências. Ele já pode, por estar perto do fim do contrato, assinar um novo vínculo ou um pré-contrato com qualquer clube interessado. Do Brasil, o Rosário Central, onde ele já declarou que um dia vai voltar a jogar, outros times da Europa, enfim. Antes de gravar o vídeo, diante da repercussão entre torcedores do Palmeiras, fui checar com uma fonte minha se existia alguma possibilidade de o Di Maria virar reforço do Palmeiras e o que eu consegui apurar é de que o nome nunca foi debatido internamente. O Palmeiras não tem a menor pretensão de contratar o Di Maria, não por não acreditar no potencial dele ou não gostar do jogador, pois por entender que ele tem um salário completamente fora da realidade, que é alguém extremamente valorizado por tudo que fez na Copa do Mundo. Di Maria teve papel fundamental na conquista do título mundial da Argentina e que vão sobrar propostas para ele da Europa e também da América do Sul. Palmeiras não vai entrar nessa parada. Não conversou, não sondou, não tem interesse. E esse é o ponto final a respeito de qualquer negociação envolvendo Di Maria e o Verdão. Palmeiras que segue sem contratar, em busca de um volante, canhoto, se der para contratar bem. Se não contratar, ninguém vai ficar muito frustrado, nem o Abel, nem a diretoria. Isso já havia sido passado aos torcedores na temporada passada. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal e volte às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!